Olá, bem-vindos a mais uma edição de Dar Letra à Cultura, desta vez em parceria com a Letra, que nos lançou o desafio de convidarmos 5 artistas diferentes para fazerem uma peça única inspirados na cerveja Letra. Vamos a isso? Pronto, vamos fazer um tchim-tchim. Para dar início a esta, de certeza, prazerosa conversa. E obrigada pelo convite. Obrigada a nós. E obrigada à Letra pelas cervejas. Pelas cervejas, exatamente. Olá, meu nome é Nuno Castro, sou o chefe executivo do Grupo do Avesso e proprietário do restaurante Fava Tonca, em Lessa da Palmeira. Tenho 36 anos, sou natural do Porto, mas vivo em Lessa da Palmeira. Cozinhar é o que eu gosto, é a minha paixão. Bem-vindo, Nuno. Obrigada por estares aqui hoje connosco. Obrigado. E por teres participado neste projeto e neste processo criativo, não é? A partir da cerveja. É assim, quando eu comecei a pensar nesta entrevista, por um lado a cerveja pode ser utilizada muito facilmente, integrada em qualquer prato, não é? Mas de mil e uma formas, portanto, o facto de ser tão versátil é impressionante. Como é que foi esta experiência de pegar na cerveja e desconstruí-la para a integrar num prato? Olha, foi muito interessante, até porque, conforme estavas a dizer, a cerveja, e normalmente associa-se imediatamente a pairings, que se faz já de pratos confeccionados. Aqui a ideia e o desafio foi não pegar na cerveja e usar mesmo a cerveja e pensar nos componentes da cerveja, sendo ela uma bebida viva, ok? E com diferentes texturas, porque quando abrimos uma cerveja, imediatamente solta este gás todo, vemos a espuma, depende se é uma cerveja branca, se é uma cerveja negra, o corpo e a dimensão do sabor na boca é completamente diferente. Então aqui foi pensar, ok, cerveja, mas pensar quase desde o início do processo, o que é que a cerveja pode nos dar, de que maneira é que eu posso integrar. Ou seja, temos aqui um leque muito abrangente, muito grande das aplicações da cerveja. Neste processo em concreto. Para este processo em concreto, o que é que eu pensei? Ora bem, pensei em levedura, ok, que é o que inicia, embora não seja levedura, ou seja, mas a levedura foi o meu ponto de partida, ok, até chegar ao fermento. Depois pensei, por causa do corpo da cerveja, pensei qual a cerveja que seria melhor para aquilo que eu queria fazer, e neste caso esta cerveja preta, por mil e uma razões, ou seja, o próprio corpo dela, a cor, os próprios açúcares que contém, portanto, isto só faria sentido, ok, pegar na cerveja, e uma das experiências que eu fiz foi, logo imediatamente, foi reduzir a cerveja. Ok. Pegar a cerveja num prato. Fiz outros testes, como da espuma da cerveja, o que é que eu podia fazer com a espuma da cerveja, o que é que acontece se eu abrir uma cerveja quente, qual é a percepção ao palato da cerveja quente, da cerveja fria, até congelar, porque não? Portanto, ou seja, eu, enquanto pessoa criativa, tenho que olhar para algo e tentar perceber tudo o que é possível fazer, o que é fazer com ela. Ora bem, puxando estes elementos naturais de fermentos e fermentados e coisas, achei interessante fazer aqui uma brincadeira, ok? E para mim o que resultou melhor foi mesmo, através da redução da cerveja, chegar a um molho muito especial, ok? Os açúcares presentes nela vão ajudar à caramelização e quase a uma viscosidade final do molho muito interessante. Vai manter sempre aquelas notas do amargo no fim, que é interessante para contrastar com o fermento, que é outro elemento que eu trago, e acho que os dois fazem um pairing incrível. E depois não vou desvendar, vamos desvendando à medida que vamos andando para a frente. E acho que no fim o resultado foi muito interessante, ok? Acho que as coisas ligam todas entre elas. Pensei também numa sobremesa. Ok. E na sobremesa já integrei, também tive que reduzir a cerveja por causa do álcool, mas não só em termos de estabilização e tudo, mas para concentrar sabores, essencialmente. O que é uma redução? É isto, é ferver, concentrar o sabor ao máximo e usar quase uma essência daquilo. E então já experimentei fazer um bolo de cacau e cerveja preta. Depois falámos de levedura de cerveja e leveduras
nutricionais que são muito usadas na alimentação hoje em dia. Também fiz uma brincadeira com a levedura de cerveja, consegui chegar a quase que a um recheio para o bolo. Ok. E entre outros elementos que depois também fui acrescentando que derivam exatamente do subproduto de outras coisas que eu uso, mas depois mais à frente eu irei abordar esse assunto, que é a questão do reaproveitamento e recondução dos elementos e aquilo que vai acontecendo, à medida que vai acontecendo, tu vais percebendo o que é que está a acontecer, o que é que eu vou usar, o que é que vai sobrar e de repente o que sobrou, o que é que eu consigo fazer com isto. E às vezes estas tentativas e erros é isto que faz o nosso processo de aprendizagem e de evolução. Uma intriga, uma questão. Porquê é que acabaste por enverdar pela escolha do prato principal e não da sobremesa? Ok. Queres perguntar mais alguma coisa? Sim, ia-te perguntar, no meio de tantas ideias e tantas variantes, não é? Ok. A tua maior dificuldade foi, de facto, escolher o prato que ias fazer seguir? Ou houveram outras dificuldades neste processo? Olha, não, acho que aqui a escolha foi porque podemos fazer o pairing da cerveja com este prato e provar a cerveja no prato. Depois, em termos de conceção, eu acho que o prato salgado vai mais de encontro àquilo que era pretendido. Esta sobremesa depois levaria outros ingredientes, embora a cerveja seja o ponto de partida, levaria outros ingredientes que são interessantes do ponto de vista criativo, ok? Do ponto de vista de produto, quando falamos de produto, cerveja e outras coisas, mas eu acho que este prato é inusitado, é surpreendente, pelas notas características e de repente pela surpresa do que aparece ali pelo meio. E depois se tu fazeres o pairing do prato com a cerveja, liga muito melhor do que com a sobremesa. Portanto, e não foi muito por encontrar dificuldades técnicas na realização, foi mais porque eu acho que fazia mais sentido, portanto, trazer hoje aqui este prato para acompanhar com esta cerveja. Mas relativamente então ao processo que te levou ao produto final, neste caso o prato principal, que dificuldades é que tu encontraste? Às vezes é fazer com que as pessoas entendam com que haja um sentido. O meu objetivo, exatamente, ou seja, aqui, o mote e o desafio foi este, é fácil contextualizar este prato neste universo, mas de repente se eu se importa fora e levar um prato, se eu tocar à campanha de um vizinho, de repente eu vou dizer assim, olha, queria que experimentasse aqui este prato, que leva fermento, batata, cerveja preta, e a pessoa de repente diz assim, mas vou comer fermento, cerveja, quer dizer, e às vezes a dificuldade é um bocadinho essa, em termos interpretativos do lado de lá, eu consegui fazer-me entender ou fazer com que o cliente consiga percepcionar qual a minha intenção. E essas às vezes são as maiores dificuldades, isto falando agora do processo criativo num todo, fazer passar esta mensagem, por muito que o veículo seja o melhor, às vezes depende muito também do mindset da pessoa, porque isto é o meu mundo. Claro. E isto para mim faz todo sentido. Mas então agora tocaste num ponto super importante, que é relacionado com a mensagem que tu passas para o cliente. O que é que tu esperas que o cliente sinta ou percepcione quando experimenta um prato teu? Olha, às vezes pode funcionar de duas maneiras. Imagina, às vezes eu quero dar muito ênfase a um produto específico e o objetivo é apresentá-lo de uma maneira muito macro, muito bold, quase um soco na cara, e de repente o cliente olha e vê uma coisa que à primeira vista é muito simples, e de repente quando mete à boca há ali muita coisa a acontecer, ou para chegar ali houve um processo por trás muito elaborado, ali muito coisa, e às vezes nem todos os clientes estão preparados para isto. Às vezes portanto, quanto menos informação tu dás, melhor?
Qual é a estratégia? Sim, depende, por exemplo, às vezes eu posso querer desafiar, ou seja, eu enquanto criativo e num restaurante, no meu dia-a-dia, eu posso querer chocar o cliente pelo óbvio, posso querer chocar o cliente pelo menos óbvio, posso querer que o prato seja mais interativo ou menos interativo, a descrição do prato na emenda pode ser mais óbvia ou menos óbvia, depende, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Neste caso, a descrição do prato é muito simples. Ok. Diz fermento, batata nova e stout. Ok. Ok? Sendo que o produto ali é a batata, da época, agora. O fermento é o que vai tornar a coisa possível e surpreendente na boca, e a cerveja, ou a redução da cerveja, o molho, vai ser o que vai fazer com que tudo ligue e faça sentido, e depois é servido com umas nabiças pequeninas, cruas, por algumas notas de textura, crocante, de algum picante, é quase como provar nabo cru, mas de repente refresca-te o palato e limpa-te, porque a cerveja, a junção, o fermento fica doce depois de confeccionado, e depois eu explico o processo, e a cerveja com as notas amargas equilibram ali a coisa, mas depois é um prato de tal maneira untuoso que precisas ali de algo quase como uma escovita de dentes que te ajuda a, de repente, tu ingeriste aquilo, limpaste a boca e quando metes outra garfada à boca, pumba, é outra coisa. Portanto, aqui eu quero explicar o menos possível, quero que tu chegues, leias e digas fermento, batatas e cerveja. O que é que isto tem a ver? Isto não tem nada a ver. Pois pode funcionar bem se tu estiveres predisposto. Exato. Ok? A experimentar. Pode funcionar muito mal se tu és uma pessoa que não gosta de arriscar e coisa e tal. Ou há aqui muitas depois variantes que acontecem aqui do tipo de cliente que tu és. Eu não sei se queres entrar já neste sim, capítulo, claro que sim. O tipo de cliente que tu és, porque depois isto influencia muito isto no dia-a-dia lá no restaurante. Ou seja, no fundo, tu trabalhas para ir de encontro às expectativas do cliente, não é? E de que forma é que os teus restaurantes se preparam para receber o cliente, no fundo, e para que isto seja uma experiência positiva para o cliente? Quais são as estratégias que vocês utilizam? O que é que vocês fazem para que a experiência seja positiva? Ora bem, nós fazemos tudo e mais alguma coisa para que a experiência seja positiva. E puxando um bocadinho o conceito do restaurante, neste caso o Fava Tonka. Este prato entrou na carta do Fava Tonka. Arrancámos esta semana com este prato. Okay. Portanto, este prato está na carta, quem quiser experimentar. Está a testes. Está convidado. E então é assim, falando um bocadinho da filosofia, do mindset nosso no restaurante, eu quero que as pessoas percebam e quero transmitir às pessoas que o restaurante trabalha essencialmente produto. E quando eu digo produto, é tudo aquilo que está no seu esplendor à data, ao dia 2. Portanto, eu tenho que ter noção o que é que está disponível no mercado e o que é que os agricultores têm para me dar para eu poder trabalhar. Depois temos que fazer passar essa mensagem cá para fora, através de redes sociais, marketing, vídeo, marketing em toda a sua amplitude, ok? E depois tentarmos perceber, ok, se o cliente realmente está a perceber isso, está a ter essa percepção, se não está, se identifica com aquilo, se não se identifica, e depois vamos fazendo algumas afinações. A imagem, trabalhar o processo, isto que nós estamos a ter aqui, sim, esta conversa que nós estamos a ter aqui, podia facilmente estar enquadrada em contexto. Podíamos estar sentados no Fava Tonka hoje a conversar sobre isso, exatamente sobre o prato, sobre a cerveja, produto, cerveja. Dar ênfase ao que é nosso, ao que é produzido cá. Eu posso dizer que 90% da minha matéria-prima ao longo do ano é da origem portuguesa. Se não for boa ou se não estiver em condições, tenho que me adaptar e ir buscar outros lados, mas se for bom, eu trabalho, e se for nacional, ainda melhor. Portanto, temos cerveja, temos nabiças, estamos na reta final das nabiças, temos batata nova que está agora a começar a sair da terra, fermento é outro tipo de produto
é o produto que vai ali criar aquele choque, ok? Então, dentro desta filosofia, tem que haver aqui aquele fio condutor, ok? Tem que haver a pessoa, tu, que estás à parte, não pertences ao meu mundo, és uma pessoa normal, vive a sua vida, o seu dia-a-dia, de repente vê o Fábio Tonca passar na televisão e acha piada este processo, e tu, se calhar, até és daquela pessoa que vai ao restaurante e está disposta a experimentar coisas novas. Sim. Mas depois também pode haver aquele cliente que chega e que diz, não, olha, eu vou ao restaurante porque eu tenho uma necessidade fisiológica. Quer comer. Comer, não é? Depois há aquele cliente que vai atrás exatamente da experiência gastronómica. Ora bem, isto não chega só, há um ditado que agora não me está a vir à cabeça, portanto, a bota tem que bater com a perdigota. Ok? Não era este, era outro, mas a bota tem que bater com a perdigota. E de repente eu não posso passar uma imagem para ti fora do restaurante e de repente chegas lá e a coisa não é? Sentes-te enganado, sentes-te o ambiente. Portanto, as coisas têm que fazer sentido desde o momento em que tu entras na porta até o momento em que te sentas, em que alguém te vai explicar a carta, em que tu vais ler a carta. Portanto, isto é outra ferramenta que nós usamos, que é dar formação às pessoas de sala. Ok. Para quando cheguem à mesa e sintam que é preciso haver aqui uma componente muito grande de alguma sensibilidade, ok? O cliente, independentemente se vá à procura de uma experiência ou não, está a pagar. Portanto, e nós, como sendo profissionais e orgulho naquilo que fazemos, portanto, temos que dar formação às pessoas para que as pessoas, quando chegam, assim como eu, se vier aqui pegar uma cerveja e dizer, olha, não percebo patabina de cervejas, gostava que alguém tivesse essa sensibilidade, chegar à minha beira e dizer assim, olha, mas você gosta mais doce, gosta mais amargo, gosta branca, gosta escura, gosta disto, gosta daquilo. Este tem notas frutadas, este tem notas mais cítricas, este sabe mais a madeira, este sabe mais a pele, assim como os vinhos, não é? Portanto, é importante, eu à partida, se venho aqui, é para consumir uma cerveja. Claro. Eu, se for um Fábio Tonca, é para fazer uma refeição, vegetariana neste caso. Portanto, tu entras no restaurante e tens que perceber, o nosso objetivo é que tu sintas a vida à tua volta, em que há elementos orgânicos à tua volta. Então, foi tudo pensado desde a entrada da luz natural, aos materiais escolhidos para a construção, à louça, que é muito importante, porque é o veículo principal da comida. Ou seja, eu diria que se calhar a louça é tão importante como outros elementos, como um bom empregado de mesa, como um bom cozinheiro, como todas as coisas no restaurante são muito importantes. A louça é toda feita artesanalmente, peça a peça, para nós, ceramistas portugueses. Entre os materiais de construção que foram escolhidos também portugueses, locais. E depois todo o à vontade das pessoas, mesmo o fardamento que nós usamos, as cores que nós escolhemos, tudo tem que fazer sentido para que tu entres lá dentro e digas assim, fogo, sim senhor. Opa, e eu até não sou vegetariano, mas... Até vou nessa, não? Eu entro aqui dentro e, atenção, eles sabem o que estão a fazer, isto não é pé da boca para fora, ok, e de repente sentas-te e vem um empregado de mesa à tua beira, faz-te sentir em casa, porque no fundo é aquilo que eu digo, o restaurante para mim é um prolongamento, é uma extensão da minha casa, claro. E eu gosto de receber pessoas, e tenho o maior orgulho em que as pessoas sentem, chegam ao final da refeição, têm uma experiência super agradável, e cheguem ao fim e digam assim, olha, chefe, muito obrigado, agradeço imenso, olha, eu era cético e estou convertido, ou então, olha, eu não gostava de couve-flor e agora gosto. Ou então, oh, chefe, olha, eu vim aqui, assim sem saber para o que vinha, eu escolhi pelo seguro e correu bem, e agora da próxima vez venho cá e até vou experimentar coisas que eu até não gosto. Pá, isto para mim é a melhor coisa que eu posso ouvir. Claro. Quer dizer que, pelo menos naquela mesa, naquela pessoa, os meus objetivos e os objetivos do restaurante foram cumpridos, e as pessoas conseguiram, ou mesmo que não percebam o meu mindset ou a minha filosofia de trabalho, a minha postura, mas tiveram uma experiência positiva, agradável e dizem, eu vou voltar. Claro. Opa, e a melhor publicidade é esta, é de boca a boca, é as pessoas sentirem que realmente as coisas estão a acontecer. Pá, depois o restaurante tem cozinha aberta, tu consegues ver as coisas in loco, consegues ver os produtos que nós usamos expostos, portanto, pá, isto é tudo,
um conjunto de muitas coisas no fim tornam com que tudo faça sentido. E depois temos outra coisa importante, que é, que estávamos há bocado a falar, a descrição nas cartas. Como é que tu... e isto também às vezes há aqui alguma estratégia, mesmo a nível de comunicação social, fotografias ou vídeos ou não sei o quê, também há aqui alguma estratégia da nossa parte. A descrição que aparece muito simples, muito básica, só fala os elementos principais e é isso que eu quero que as pessoas percepcionem. Eu vou-me sentar para comer um prato disto. Não é um prato disto com... Não. Eu peguei neste elemento, refinei-o, acho que cheguei ao ponto certo para apresentar, para servir a alguém e é por aqui. Cartas com descrições muito extensas, tu ficas cansado de ler, de repente já nem sabes o que é que tu vais comer, sabes que vais comer carne com qualquer coisa, ou é um peito de frango com qualquer coisa, mas leva 20 mil coisas, chega ao prato, vês 20 mil elementos. Tem também a ver muito com outra coisa, tendências. E depois, se quiseres daqui mais um bocadinho, senão isto leva-nos já para outro Não, eu já tenho aqui um par de questões para te fazer, mas não queria interromper o teu raciocínio até terminares o raciocínio dos 3 elementos, porque acho que são super interessantes. Super interessantes. No fundo são os 3 elementos principais daquele prato, não é? Agora, isso tem um senão. E aproveito para fazer já a ponte com a próxima pergunta, que é: se eu não gostar de um dos elementos, a probabilidade de eu provar o prato é reduzida à partida, não é? E aquilo que eu te queria perguntar, tu não deves estar muito habituado a isto, mas quando tu não consegues atingir o objetivo, não é? Que é o cliente ter uma experiência positiva, como é que vocês trabalham a relação com o cliente nessa situação? Olha, isto é assim, tu consegues perceber, as pessoas, há um grande ceticismo relativamente à alimentação vegetariana. Os tempos estão a mudar e vou tocar na mesma palavra outra vez, tendência. As pessoas começam a ficar mais conscientes daquilo que se passa à volta delas, querem reduzir ou tentam reduzir o consumo de proteína animal e então passa a dar esta nova tendência da cozinha vegetariana. Contudo, a primeira vez que tu te diriges a um restaurante vegetariano, tu tentas ir ao que te aparenta ser mais fidedigno. Mas tu consegues perceber a reação das pessoas quando chegam à porta. E quando é realmente assim um casal ou alguém, tu consegues perceber que eles estão pela linguagem corporal, ou então se tu não consegues perceber à entrada, consegues perceber na mesa quando eles estão a ler as emendas. E então lá está, aquilo que falamos há bocado, é preciso haver esta sensibilidade da parte de atendimento, da frente da casa, da sala, e depois a sala vem à cozinha, o responsável fala comigo e diz-me assim: chefe, olha, temos aqui um casal, queria muito vir aqui, queria muito experimentar, é a primeira vez, estou um bocadinho receosos, há aqui pratos com elementos que não gostam ou que têm dificuldade e vamos tentar acomodar isto da melhor maneira. A pessoa que está na sala também tenta abordar o cliente e fazê-lo descontrair, sentido em casa, e tentar seduzir quase como um comerciante numa loja de roupa. O cliente percebe que o cliente está indeciso, leva as calças, não leva as calças. E ali é igual. Claro. E quando sentes, eu quero experimentar, mas tenho medo, então é aí que entra o empregado de mesa e diz assim: o chefe faz isto assim, porque nós é isto assado, o cliente coisa, o fornecedor, por exemplo, o agricultor, olha, liga hoje de manhã ao chefe e disse que encontrou este produto no mercado, o chefe mandou vir, pensou, preparou isto assim, 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 já está pensado para o facto de temos outro grupo de clientes que são alérgicos, por exemplo, à lactose, ao glúten. Então eu tenho também essa extra preocupação, que é todos os elementos no prato que contêm lactose ou glúten, caso tenhas muita intolerância, eu consigo retirá-los. Portanto, isto é todo um trabalho de hosting, eu vou usar este estrangeirismo, de hosting, de te fazer sentir confortável para que tu decidas e tenhas uma experiência super agradável. E depois da minha parte na cozinha, aquilo que eu consegui fazer para acomodar essas necessidades do cliente, tem que haver também essa sensibilidade da minha parte e essa predisposição.
Claro. É quase que um trabalho pedagógico no sentido de integrar a pessoa o consumo, no restaurante, sim, integrar sim. a pessoa, essa palavra é muito forte, integrar o que é que eu vou consumir no restaurante. Exato. E o que é que eu vou retirar deste restaurante e que filtragem é que eu vou fazer, o que é que eu vou levar comigo, o que é que eu vou deixar aqui ficar. Portanto, isso é muito interessante. Claro que isto depois, passado 1 ano, 2, 3, o Fabatonca vai fazer 3 anos agora em agosto, já temos aquele, começamos a ganhar algum calo, algum jogo de cintura, até porque já estamos nisto há muitos anos e já conseguimos, lá está, traçar o perfil às vezes do cliente e depois entramos outra vez naquele campeonato do é a pessoa que vem atrás da experiência, ou é a pessoa que vem receosa, ou é a pessoa que não, que olha, eu trabalho, tenho meia hora ou 1 hora para comer e venho aqui à hora de almoço e não estou interessado nisto, nem aquilo, nem aquilo outro, e às vezes essa informação curta é um dos exemplos em que às vezes não funciona bem, porque o cliente de repente diz aquilo, isto é muito redutor. Ok, é aqui que entra o empregado mesmo. Exato. E faz o complemento. Há noutras pessoas que funciona muito bem. E por exemplo, eu tenho um prato de ananás dos Açores na carta e só diz ananás dos Açores e eucalipto. Porque não é preciso dizer mais nada, porque o que vai brilhar ali é o ananás dos Açores. E o eucalipto é apenas um aroma que acompanha o coisa. Claro. Agora, o empregado de mesa chega e diz assim, porque o chefe, nós, indo um bocadinho de encontro à filosofia do restaurante, que é o aproveitamento máximo de coisas. Como sabes, a nossa taxa de desperdício é pequeníssima. E foi uma coisa que peguei na cerveja. Peguei no ananás e disse assim, o que é que eu consigo fazer com a rama do ananás? Vamos assar, vamos fazer um óleo, vamos cozer, vamos ver o que é que sai daqui. E depois a casca, o ananás da Açores é um produto muito caro. Eu assim, mas então eu vou cortar o ananás, vou preparar o ananás, vou fazer diferentes preparações do ananás, diferentes texturas do ananás, diferentes temperaturas do ananás, sobre uma casca. E de repente eu recebi 10 kg de ananás dos Açores. E tenho um saco de cascas gigante. De repente tenho 4 ou 5 kg de cascas. Eu disse, mas isto é dinheiro, está pago. Não vou servir cascas ao cliente, não é? Mas agora, pondo em uso a minha técnica, a minha criatividade, eu digo assim, eu vou pôr isto a assar. E vou ver o que é que eu consigo fazer daqui. Portanto, é muito usual, por exemplo, isto agora, por exemplo, passando para Lismo, à esquina. Eu recebo frangos, arranjo o frango e digo assim, ora bem, tenho aqui coxas que vai dar para o prato X. Este prato. Os peitos que vai dar, imagina, para o menu do dia, para aqui. E agora sobraram-me carcaças. Eu mandei vir 1 dúzia de frangos e agora tenho aqui 3, 4, 5 kg de carcaças. O que é que eu vou fazer com isto? Portanto, nós em cozinha também já somos, desde o início da nossa formação, é-nos incutida esta mentalidade de que nada se deita fora e evitar o desperdício. Agora, vivemos numa época em que levámos isso como mote, e eu, pelo menos no restaurante, levo isso ao extremo. Na Fabatonca tu tens uma taxa de desperdício de 2 a 3%, não é? Ridícula. É brutal. Não consigo ter zero waste, não consigo, porque depois há coisas, tu dizes assim, ok, mas as cascas da cenoura eu consigo usar, mas só que eu para reutilizar aquelas cascas da cenoura vou perder mais tempo, vou necessitar de mão de obra, vou ter que gastar outros produtos, e às vezes há coisas que nem sequer faz sentido, ou durante aquela época eu mudo de carta de 3 em 3 meses, vou acompanhando as estações do ano, e digo assim, olha, neste momento não faz sentido a reutilização das cascas da cenoura, mas por exemplo, neste momento estamos a reutilizar as cascas da cebola. E vim a descobrir que se tu cozer as cascas de cebola lentamente em manteiga, derretida, a manteiga ganha notas de caramelo e de café. Uou! Faz muito lembrar o que acontece às cervejas depois das fermentações. O estágio, portanto, tudo isso. Ou seja, no fundo, desculpa interromper-te, mas só para tentarmos aqui fazer uma agregação do que estamos a falar, no fundo, a taxa de desperdício de 2 a 3% que vocês têm, ou uma taxa de desperdício muito baixa, funciona quase como um catalisador de produtividade criativa, no fundo, não é? Exatamente. Pá, assamos agora, voltando ao para o ananás. Assamos as cascas do ananás, com a colherzinha vamos raspar aquela polpa toda que fica caramelizada, e é com essa polpa e uma pequena percentagem do sumo do talo do ananás que habitualmente vai fora, ok, que se faz o sorvete do ananás.
Uou. E depois sobra-me o ananás. No seu todo, não é? Ou seja, a parte principal do ananás, Sim. para eu poder trabalhar e ainda pegar naquilo e dizer assim, eu vou triturar. Depois há coisas engraçadas, o ananás tem uma particularidade engraçada, que é se tu bateres o ananás num robô e pegares naquela polpa e meteres no frigorífico, passado uma hora ou duas, a polpa separa automaticamente. Sim. Ficas com uma parte clarificada para baixo. Sim. E uma parte pulposa para cima. Ora, o que é que dá para fazer com isto? E voltámos outra vez a estaca zero e é sempre a partir pedra, entre aspas, é sempre, ok, o que é que eu vou fazer com isto? Por exemplo, com outros bocados da casca e as ramas, fazemos outra bebida fermentada, que é o tepache, que também é uma bebida típica da América do Sul, não sei se é México, acho que não estou a dizer asneiras, que também introduzimos no prato. Ok. Ou seja, mais uma aplicação do que outra coisa que habitualmente iria fora, usamos para ali. Mas mesmo tu, depois de espremeres o sumo, usares um juicer e metes o talo do ananás, tiras o sumo e a polpa não vai fora. Vai para fazer o tepache juntamente com o restante das cascas. Ou seja, Incrível. eu acho que devo deitar 1% do ananás fora, porque este porcento que vai fora São as folhas, se calhar? já é o produto estourado ao máximo, que já não tenho mais nada para tirar dali, percebes? Portanto, é isto. E que já foi processado de O que é que eu alguma te vou maneira. explicar? Tu vais lá comer, o que é que eu te vou dizer? Não te vou dizer isto tudo. Claro. Eu tenho que te dizer, vais comer ananás dos Açores com eucalipto. E depois tudo que Isto vem é uma parece redutor surpresa. e de repente quando tu pões o prato à frente e tu vês ali umas bolinhas, um ar de tepache, vês um naco de ananás dos Açores no seu melhor, que passou por um processo, foi cozinhado a baixa temperatura, primeiro foi curado, depois foi introduzido um processo de baixa temperatura, depois foi congelado e depois foi descongelado. Okay. Antigamente havia muito isto agora são à parte, havia muito esta coisa de que congelar e produto descongelar congelado não é... perde não, propriedades, por exemplo, não é? eu posso te dizer que há muitas coisas que eu faço no restaurante que uso o processo de congelação de dias para incrementar o sabor das coisas. Por exemplo, tu tens um cacho, vou dar um exemplo flagrante, tens um cacho de bananas maduras, pretas, em casa. Sim. O que é que vais fazer com aquilo? A maior parte das pessoas nem consegue comer aquilo, deita fora. Hoje em dia acho que já não, mas antigamente havia muito esse hábito. Hoje podes fazer panquecas, podes fazer gelado de banana, não é? E eu ainda vou mais longe, eu pego nas bananas e pumba, congelador. E esqueço-me delas durante 3 meses, meio ano, whatever. Daqui a meio ano, quando eu for buscar aquelas bananas, aquilo está uma coisa que eu nem te consigo explicar. O que é que aconteceu ali? Houve um processo de maturação e envelhecimento devido ao contacto com um frio negativo. Quando tu descongelas, quase que ficas com água de banana extraída naturalmente e ficas com uma parte de polpa de banana que já estava madura, que terá outras aplicações. Ok. Por exemplo, eu atualmente tenho um prato que leva uma água de tomate na carta e o que é que eu faço? Para intensificar sabores. Se eu pegar nos tomates, triturar os tomates, meter os aromáticos e meter aquilo no frigorífico, eu precisava de 20 dias de frigorífico. Ou então não tenho 20 dias, eu vou triturar isto tudo, vou pôr a escorrer e agora vou estar ali à espera que aquilo... E depois vou provar e digo assim, ok, sabe uma água de tomate, mas... Falta vida. O que é que eu faço? Trituro os tomates e meto aquilo tudo triturado, com os aromáticos tudo, e congelo durante uma semana. Ao final de uma semana, de semana para semana, sempre uma semana à frente, semana para semana ponho os tomates, aquela polpa toda a escorrer. Pá, quando tu provas aquilo, tu consegues perceber notas de alho, de estragão, de tomilho, de manjericão, de pimentão fumado, e de repente tu olhas e é um líquido translúcido quase como água. Que incrível. Eu acho que nós ficaríamos aqui o dia todo a falar deste tipo de combinações, não é? Que nos podem levar a resultados diferentes. Aquilo que eu gostaria de te perguntar neste momento é, existe interferência, ou seja, a equipa de mesa, não é? De acompanhamento do cliente, recebe feedback do cliente. Sim. Existe interferência no processo criativo com base nesses feedbacks que vão existindo e aproveito já para te lançar uma segunda questão que está ligada, que é,
Tu falas e muito bem da importância que a formação tem para as equipas que trabalham diretamente com os clientes. Essa formação também integra no conhecimento do prato, na experiência gastronómica por parte dos próprios colaboradores, e eles também interferem de alguma maneira com os próprios feedbacks no processo criativo? Olha, a primeira questão foi, ou seja, tu queres saber? Se os feedbacks, sejam do cliente, sejam da equipa, interferem no teu processo e contribuem para a melhoria permanente daquele prato? Interfere, não numa primeira fase, não. Porque a primeira fase, como isto, eu dou largas à minha imaginação. E então vou buck wild por ali fora, disparar para todos os lados. Depois, imagina, chego a 3 resultados finais, porque depois é difícil fazer escolhas pequeninas. Compilar, estás a ver, tu de repente experimentaste 10 coisas diferentes e de que maneira que eu vou montar isto sem usar as 10, porque não há necessidade, eu vou escolher as melhores e as que fazem mais sentido, de que maneira que eu vou compilar isto? E depois, de que maneira que eu vou fazer o cliente percepcionar isto? Será que ele vai perceber, será que não vai perceber? Portanto, eu vou chegar, no fundo, às vezes chego a uma, às vezes posso chegar a 2, posso chegar a 3 conclusões. E depois digo assim, pá, esta cena está inacreditável, mas ninguém vai perceber isto. Estás a ver? A cena, ok, eu posso ir à mesa e estar ali meia hora a explicar e o cliente não quer saber nada disso. O cliente não quer saber nada disso. E ele quer é comer e saber se está bom. Portanto, tem que haver aqui esta sensibilidade da minha parte. Ok, eu cheguei a isto, cheguei a aquilo, chegou aquilo. Ok, eu vou compilar isto de maneira que qualquer pessoa que esteja fora do meu mundo, através desta descrição, consiga imaginar minimamente onde eu quero chegar. Tem que haver esta formação, este acompanhamento das pessoas de sala, esta formação, para chegar ao cliente e dar aquele remate final, ou então às vezes até sou eu próprio que saio da cozinha e vou à mesa do cliente e eu próprio faço esta explicação. E depois influencia, quando eu explico de uma maneira, hoje explico de uma maneira, amanhã vou explicar de outra. O empregado de mesa hoje explica assim, amanhã explica assado. Ao final de uma semana do prato na carta, eu digo assim, o feedback que temos é que, ok, por muito que eu até descreva ou não descreva, lá está, porque depois é aquela coisa, ou eu quero chocar o cliente pelo óbvio, ou quero chocar o cliente pelo menos óbvio, ou pela descrição ou não. Eu digo assim, ok, mas eu acho que está perceptível. Os funcionários até estão a desempenhar corretamente, mas isto é muito, opá, sei lá. Dá um exemplo que espelha bem isto. Um prato muito contraditório e que ou se amava ou se odiava. Ok. Pensei num prato frio, isto já pá, há um ano atrás, pensei num prato frio e disse assim, eu vou servir um caril frio. Ok, como é que eu vou servir este caril? Eu não vou, ou seja, o caril leva frutas, leva a especiaria, leva isto, leva aquilo. Mas como é que eu vou fazer isto? Ora bem, ele por norma é servido com arroz. Sim. E eu digo assim, mas como é que eu vou tornar isto numa salada ou numa entrada fria, usando fruta, sem te fazer viajar para a cena doce, mas salgada? E foi um dos pratos mais contraditórios e que mais, mas pronto, acabava por sair e eu então acabei por deixar ficar, porque depois relembro-me disto, que é, chega a uma altura que às vezes temos que tirar o prato fora. O que é que eu cheguei à conclusão? Vou fazer aqui um caril de frutas, salgado, estávamos na altura das nectarinas e dos pêssegos e não sei o quê, então ok, vou fazer quase aqui um chutney de caril, para acompanhar, estávamos na altura do funcho boldo, que a maior parte das pessoas associa o funcho bolbo a peixe, a produtos mais marítimos. É uma coisa muito fresquinha, mas também é um produto muito anisado, que é uma das especiarias que se usa no caril. Então eu disse assim, eu não vou usar anis na marsala que fiz o caril de frutas, mas vou usar o anis através de onde ele vem, do fruto, do vegetal. E como é que eu vou servir arroz? Eu não posso servir arroz frio num caril. Então o que é que eu fazia? Eu cozia arroz numa panela e dava para o staff almoçar. Usava, desculpa, saltei aqui um passo, que era,
usava arroz jasmim, que habitualmente é usado num caril, cozia o arroz num bocadinho mais de calda, abundante, reforçava com umas florzinhas de jasmim, agora aliás estamos na altura, é jasmim a rebentar por todo lado nesta altura do ano, juntava umas folhinhas de jasmim, cozia o arroz, escorria o arroz, quase como se estivéssemos a cozer massa, o dobro ou o triplo de água para a quantidade de arroz, aquele arroz não vai fora, porque posso estar a fazer uma refeição ao almoço ou ao jantar, pegava naquela calda e tu vês a calda quando cozes arroz, vês que a calda começa a ficar turva, começa a soltar o amido. Sim. E é onde está aquele sabor todo do jasmim. E então eu disse assim, e se eu fizesse um granizado disto? É arroz. As pessoas estão a comer um caril com arroz jasmim, sem o arroz estar lá, mas está lá o amido, está lá a calda e está lá o cheiro e o sabor do arroz. Sim. Então de repente estás a imaginar, ou seja, estás a comer um prato que tipicamente é servido quente, estás a comê-lo frio, que integra fruta quase como ator secundário, mas ali é um dos principais. Retiraste uma das especiarias da marsala, que faz parte das especiarias do caril, e introduziste-o através de um vegetal, e de repente as pessoas estão à espera, e a descrição que eu pus, caril de nectarinas, funcho e arroz, jasmim. E de repente eu ponho-te à tua frente e tu, mas onde é que está o arroz? E o funcionário vai-te dizer, o chefe fez isto assim, pensou assim, o arroz está neste granizado. E tu de repente provas um bocado aquele granizado e assim, mas isto é arroz, sabe-me arroz. E estás a comer um caril frio, invertido, pernas para o ar. Completamente, sim. Tu se calhar vais achar um piadão. E vai haver clientes que vão dizer assim, menina, mas isto não faz sentido nenhum. Está-me a enganar. E eu pensava que ia comer um caril. Sim. Pronto, teve durante 3 meses e depois retirei da carta porque, do meu ponto de vista, era um prato interessantíssimo, era um prato que desafia muita gente, aquelas pessoas que vão à espera da experiência e tal, e coisas não sei o quê, mas ao mesmo tempo pode chutar algumas pessoas para o lado. Claro. Então, quando corre mal, chego à conclusão e digo assim, ok, não vale a pena, isto ou sou eu que ando demasiado à frente do meu tempo, ou então acordei hoje e estou completamente a leste, a viajar na maionese, e o cliente não é isto que o cliente quer. O cliente quer vir aqui e depois eu também tenho que pensar no ponto de vista empresarial e monetário. O cliente, se eu não tiver cliente, eu não consigo pagar ordenados. Um restaurante vive da entrada do cliente e da satisfação do cliente. Claro. O cliente gosta, pagou, adorou, volta a pagar. Eu chego ao final do mês e consigo pagar aos funcionários. Portanto, lá está mais uma vez, é preciso ter esta sensibilidade. E também saber perder, no fundo. Arranjar este equilíbrio entre aquilo que tu te propões a fazer, dentro do teu mote, dentro do teu mindset, da tua postura, do que representa o restaurante, mas torná-lo facilmente consumível para as pessoas. Se a coisa não está a funcionar e os funcionários, depois da formação, e eu vejo, ou seja, aqui a questão não é a formação dos clientes, dos funcionários, não é a informação que está na carta, é realmente este prato, é demasiado, o nicho de mercado que eu represento, que é os meus colegas de profissão, vão entender, se calhar até vão achar uma piada, mas este nicho de mercado representa 1% ou 2% da minha faturação. Claro. E eu vivo de pessoas que não pertencem ao mundo da restauração. Portanto, tem que haver aqui flexibilidade da nossa parte, de perceber quando as coisas não estão bem, vamos ter que mudar. Só um pontinho muito rápido, que é relativamente ao esforço que vocês fazem no que diz respeito ao marketing para lançar alguns pratos e que no fundo pode ser um vínculo de disrupção, não é? Para se calhar este prato do arroz de jasmim até que podia ser quase uma provocação ao cliente que não está receptivo, não é? Receptivo a ter arroz que não é arroz. Mas depois, o esforço que vocês fazem para agir em termos de comunicação pode transformar esse resultado. E vocês já tiveram essa experiência? Pois já. É assim, o marketing, este marketing é muito importante, ok? É muito importante, posicionar o Fava Tonka como um restaurante no universo que o rodeia. E as pessoas olharem para a marca Fava Tonka e saberem que vão comer num restaurante vegetariano. E depois, segundo plano, o que é que nós fazemos lá? Como é que nós o fazemos? E assim,
e neste momento acho que vivemos numa altura de tendências, redes sociais, novas tendências gastronómicas, e então o melhor veículo que nós encontramos para isso é através da fotografia e através do vídeo, exatamente para criar esse tipo de percepção no cliente, ok? Cliente, quando tu, acredito que toda a gente que está aqui hoje, depois de hoje de me ouvirem falar, sempre que ouvirem falar de Fava Tonka, vão imediatamente associar o Fava Tonka a algo que eu consegui transmitir e que eles vão guardar na cabeça deles, vão dizer assim, ok, o Fava Tonka é um restaurante vegetariano, os alicerces do restaurante são estes, eles propõem-se a isto. Pá, isto é muito importante, no fundo. Muito importante para nós. Porque é o que abriga, é o que torna isto tudo um projeto único, não é? É o quase que fecha aquele círculo do fio condutor. Claro. Ok? Tu entras no restaurante e dizes assim, aí a decoração combina, respira-se, há luz natural, há elementos orgânicos, de repente eu sento-me na mesa e vejo material português e de repente vem a louça, e de repente vem a carta, até a nossa própria carta, vem, agora não, porque nós não estamos em tempos de cartas físicas, mas por telemóvel. Portanto, tem que haver os pormenores, o acompanhamento, a comida, no final da refeição a pessoa chega à mesa, o funcionário chega à mesa, o objeto com que leva a conta à mesa, portanto, e no fim, eu acho que esta peça, marketing, comunicação, é muito importante para fechar este círculo, porque é o que te vai fazer lembrar de nós, porque isto acontece, nós hoje em dia a nossa vida, a nossa azáfama, isto dá a correr para trás, para a frente e não sei o que mais, tu até dizes, pá, eu gostei muito de ir ali, coisa e tal, e não sei o que, eu tenho que ir lá, mas isto é o que vos e vai distingue. ficando, estás a ver, Sim. Mas se eu te mando um vídeo claro. de um processo criativo, de um prato ou da carta nova, isto acontece muito, esta semana foi exemplo disto, ou seja, nós reabrimos ao público na segunda-feira, e então tivemos esta preocupação de uma semana antes, fazer a preparação dos pratos, testes, fotografias, para arrancarmos logo a comunicação. Porque imagina tu, até eres cliente de Fava Tonka, mas estiveste 3 meses afastado e de repente tu vês aqueles pratos novos e tu dizes assim, ei, a Blas tem um aspecto incrível. Sim. Ou então dizes assim, ei, a Blas está-se ali a fazer trabalho, e às vezes até isto que os nossos colegas de profissão procuram, nós percebemos o que é que os nossos colegas estão a fazer, de que maneira é que estão a fazer, e acho que hoje em dia o nosso convívio é muito saudável, e partilhamos experiências, partilhamos informação, partilhamos muitas coisas. Processos. Tudo, e então é muito importante para te fazer deslocar até ao restaurante. Claro. Portanto, isto acho que o marketing hoje em dia, mais que nunca, é muito importante. Olha o que estamos aqui a fazer. Exato. Eu ia-te propor um desafio agora. Estamos quase a terminar a nossa conversa, e o desafio que eu te proponho é, imaginando que estás a fazer a apresentação do prato que criaste a partir da cerveja, o que é essencial que menciones ao cliente para que haja um entendimento do prato, e como é que tu o apresentas? Podemos fazer aqui uma simulação de uma apresentação? Olha, se eu trouxesse o prato à mesa, imaginamos que esta cerveja é o prato, sim, é quase, sim. é quase. Eu chegava aqui à tua beira e disse assim, olha, portanto, temos aqui este nosso prato, foi pensado a partir da cerveja, e então comecei a estudar. Eu se calhar tinha que ser um bocadinho mais sucinto, ok? Então, este prato iniciou a partir da cerveja, das diversas aplicações que eu tive da cerveja, fez-me viajar para outros elementos, fermentos, levedações, portanto, e tudo partiu daí. A melhor maneira de fazer elogio a esta cerveja foi através de uma redução para fazer a ligação final do prato. O que é que nós temos aqui? Produto e produto da época. Produto, cerveja, fermento, a batata, as nabiças. Época do ano em que nós estamos, reta final das nabiças, portanto, prestar este último tributo, porque nós só podemos reabrir agora, portanto, este último tributo às nabiças. A cerveja foi o que deu mote a isto, e então temos aqui várias preparações. Começámos pelo fermento, o puré de fermento foi assado no forno, ganha notas quase de torresmos, e adocicado, é um estouro de sabor. A batata é o acompanhamento, no fundo, é o elemento que está ali, para tu quase como pegares na batata, ires ao fermento, molhares no molho da stout e pumba, metes à boca. As nabiças estão ali presentes, são cruas, mas são biológicas, portanto não há qualquer problema em comer cru. E a nabiça entra aqui para desenjoar, cortar o palato, portanto eu recomendaria que tu comesses sempre uma batatinha,
tirasses um bocado do puré, molhasses no molho, apesar de que aquilo vai... Isto vai separar aqui à frente, é mais fácil. Porque tu consegues ver os elementos e o molho. E então a ideia é que tu comas uma garfada de batata com puré e o molho de cerveja, pumba, e de repente começa... O fermento faz disparar as notas da cerveja, de repente há um equilíbrio entre o doce e o amargo, a batata dá-te aquele elemento salgado e terreno, que te puxa à terra e que te faz afastar um bocadinho disto. E depois ficas com a boca a salivar, porque faz-te ativar aqui os taninos e de repente, que é uma das coisas que se pretende com a vida, tu ficas ali a salivar e de repente, para que a coisa não se torne muito pesada e muito monótona, porque só estamos a falar, só tem estes 3 elementos, eu também não quero que o prato se torne monótono para ti. Então eu digo-te assim, agora a seguir, embalas aqui com uma folhinha de nabiça crua e de repente começam a vir notas de mostarda, notas de nabos, notas de wasabi, frescura, crocante e de repente tens a boca limpa e quando metes outra vez outra batata, é outra vez, pum, outra explosão de sabor e portanto, opa, não é cansativo, não é? Não acaba por nunca ser cansativo. É isto, claro que o restaurante apresentaria de uma maneira diferente, aqui estou-me a alongar mais um bocadinho, mas essencialmente o que eu queria que tu retesses foi isto, ou seja, o ponto de partida foi a cerveja, levedações, fermentações, fermento, produto, cerveja, produto, fermento, produto da época, batata, nabiças. 3 elementos, no fundo, fermento, batata e a cerveja. A nabiça é a escova dos dentes. Ok. Ok. Bom apetite. Nuno, obrigadíssima. Foi um excelente, eu acho que foi uma excelente forma de motivar todas as pessoas que nos estão a ver para também irem experimentar este e outros pratos à Faba Tonka. A tua presença foi muito boa. Obrigado. Obrigada por toda esta explosão criativa que geraste ao longo deste episódio. Obrigado. Foi um prazer ter-te aqui. Opa, e resta-me agradecer a todos os nossos parceiros, antes de mais à Letra, claro, à Dance Planet que nos ajudou também com a execução deste projeto e ao Raul Sousa Antiquários. Obrigadíssima uma vez mais e espero que tenhas gostado de estar aqui connosco. Eu agradeço o convite, agradeço a toda a equipa, agradeço a maneira como me receberam e agradeço a oportunidade de falar também um bocadinho. Juntando a cerveja, há um bocadinho a minha gastronomia e resultou num prato tão bom que até está na carta. Espetacular. Portanto, olha, não podia pedir mais. Obrigado a toda a gente. Obrigadíssimo. Atira ao Oriente. Pessoal, esperamos que tenham gostado desta segunda temporada do Dar Letra à Cultura. Nós adoramos pertencer a este projeto. Um enorme obrigado à Letra por ter garantido e assegurado a possibilidade de concretização desta segunda edição e por ter com isso permitido a estes 5 artistas poderem promover o seu trabalho perante a comunidade. Obrigada uma vez mais e até breve.